Bom dia aos amigos e amigas. Mais um dia de trabalho. Hoje nós vamos nos deslocar mais cedo. Mais um dia de luta. Bom, eu estive pensando no nosso comentário de hoje sobre a pirâmide. A pirâmide é tipo aquela pirâmide do Egito. A escura ainda, hein? Às 5 e pouco ainda. Deu nem 5:30 ainda, não é? A pirâmide do Egito. Aquela pirâmide lá no topo dela tem um olho grande. Aquele olho grande lá, ele tem um significado muito grande na sua vida, na minha vida. Uma das características daquele olho grande lá é que as pessoas que formam, bom dia, o grupo de elite, eles têm uma característica de olho grande. Bom dia, meu patrão. Mais um dia. Mais um dia. Então, é porque aquele olho grande, ele é tipo olhos famintos. São pessoas que têm bens, têm dinheiro, mas não se contenta, quer mais. E ele vigia a vida daquele que tem pouco para tirar mais ainda. Para tirar tudo dele. Qual a intenção dele? Levar aquela pessoa à falência para depois emprestar dinheiro com juros e correção. Então essa é a estratégia dele. Bom dia. Tirar aquilo que você tem, aquele pouquinho, para ele, para aqueles que tem muito já, né? Então aquele olho grande, ele significa isso. Olho grande, ele tem olho grande, ele tem muito e não se contenta, quer mais. E vai tirar daquele que tem pouco. E é dessa maneira que se forma a pirâmide. Ele cresce em função do fracasso daquele que já não tem muito, daquele que já está fracassado. E fracassa mais ainda. E aquele que está lá embaixo desce. E aquele que está lá em cima sobe mais em função daquele que desce. Então funciona dessa maneira, irmão, o sistema de pirâmide. É um sistema terrivelmente perverso. E esse sistema, ele é real, irmão. Ele está sendo executado a cada momento em nossa vida. A cada instante está sendo executado. Na realidade. Então uma coisa que bate de frente com o nosso propósito. Porque nós que estamos lá embaixo, nós lutamos para conseguir alguma coisa. Mas só que tem um olho grande que está te olhando, te vigiando, para impedir que você consiga alguma coisa.
E aí você nunca consegue. Porque ele não deixa. Ele não deixa mesmo. Aí você fica programado lá embaixo. E ele fica programado lá em cima dessa maneira. E uma das maneiras também que ele usa para lhe programar é lhe contentar com o que você tem. Ele fornece um pouquinho para você e convence você a ficar daquele jeito contente. Aí a pessoa fica contente ali com aquele pouquinho. E aí ele ainda diz assim: para que você quer mais? Ele procura justificar você naquela situação. E aí outros que são do grupinho de elite conseguem mais ainda, tendo e não tem a mesma justificativa. Ou seja, ele é justificado como ter mais do que você pela sua própria consciência. Então é desse jeito que funciona. Ele justifica, ele conscientiza você, convence você. E se caso você não se convencer, isso não vai mudar nada, porque o propósito deles é crescer em função do seu fracasso. Por exemplo, no caso eu sou solteiro, eu não tenho mulher. Ele dizia assim: mas para que você quer mais? Você é solteiro, não tem filho, não tem mulher. Aí tem um outro ligado ao grupinho de elite que é do mesmo jeito e tem tudo. E tem tudo. E tem aquilo que ele busca, é objetivo. Então é dessa maneira que ele convence as pessoas a estar lá embaixo de ficar lá embaixo. Aí a pessoa aceita. Mesmo porque não tem como ele não aceitar, ele é obrigado a aceitar, eles obrigam. E aí fica essa situação programada, você fica programado dessa maneira. Agora, qual a novidade que nós temos para isso? Para essa programação? Uma ideia de desprogramar. E a mais importante em tudo, irmão, que essa desprogramação, ou seja, ela vem num sentido que eles não esperavam, que é o sentido espiritual. Ou seja, no sentido físico, você continua ali programado, mas aí, no sentido espiritual, você desmonta essa programação. Isso aí é muito importante. É uma área nova e que não está no controle deles. Porque esse tipo de controle aí, irmão, de vigiar seus bens, é só na área física, na área financeira. Na área espiritual, existe toda uma liberdade para você desmontar tudo isso. Por exemplo, lá na minha venda, eu estou programado para vender pouco. E aí a tendência é diminuir, porque a programação é para derrubar mesmo, na falência, né? Para vender menos ainda, ou se vender não ter um fluxo, digamos assim, de entrada e saída normal para crescer, e sim para continuar como está, ou quem sabe até pior. Então essa programação, ela continua. Só que o desmonte de tudo isso está na área espiritual. Que é o conjunto de doutrina que nós temos, entre as quais lançamento da moeda privada, formação de uma base com 36 pessoas. Essas 36 pessoas que serão formadas
vai dar início a todo esse projeto, que eu creio que a maioria dessas pessoas deve ser pessoas de baixo, né? Assim que está sofrendo as mesmas consequências que a gente está sofrendo, e que tem o objetivo de sair de baixo, de crescer, de dar a volta por cima. Lembrando que esse sucesso, essa elevação, ela é definitiva. Ela é definitiva. Ela não é aparente e nem... Porque ela é no sentido espiritual. A primeira pessoa vai se adequar espiritualmente para depois ele alcançar o objetivo no sentido físico e financeiro. Então ela é uma elevação definitiva. Por isso mais difícil. Por isso mais difícil, né? Porque a pessoa ele vai presenciar por um bom tempo a situação dele financeiramente no mesmo. Então isso ali é um teste provando a fé dele para ver se ele crê. Porque a mudança ela vai ocorrer através do sentido espiritual. O que é o sentido espiritual? É a formação dessa base com 36 pessoas. Aí essas pessoas elas vão lançar moeda privada, vão vender títulos nominais, né? Que vai dar origem à nova moeda privada, vão estabelecer o supremo poder, e daí que vai vir a solução na área financeira e também na área espiritual, gerando paz, amor, né? E uma nova sociedade separada do mal. Então essa é a solução no sentido espiritual, e é uma solução definitiva. Então você não vai ter que incorporar-se a quadrilha ou facções ao regime vestido da maldade para poder ter êxito nos seus projetos. Você não vai ter que fazer isso. Não, pelo contrário, você tem que mudar de regime. E eu vejo ali como eles procuram me alinhar, digamos assim, com as regras sujas dele, com o objetivo de eu conseguir êxito naquilo que eu busco, naquilo que eu sou impedido, que eles mesmos impedem. E aí são ideias, são conselheiros que estão aconselhando os nossos jovens a dar golpe, a ser um golpista. Ou seja, programando, digamos assim, um futuro desse povo, de uma geração de pessoas golpistas. Porque se o jovem aprende a dar golpe, se constitui uma nova geração de golpistas. Então, é uma coisa ruim para nosso futuro. Porque tende-se a dar um comportamento a todos de malandragem, né? Desobediência a Deus, de conseguir as coisas de maneira errada, né? Dando calote um no outro. Então, que tende a piorar a situação da humanidade. Porque hoje essas pessoas que conseguiram êxito em crescer, eles cresceram dessa maneira, né? Então aquelas pessoas que ainda não se alinhou às regras sujas deles, são que conseguem salgar a terra, né? Impedir que muitos adotem essa conduta. Porque aqueles que já cresceram, eles já têm essa conduta já de dar calote, de enrolar, e que semeia essas ideias aos nossos jovens, como devem crescer. E consegue crescer, porque o espírito que evidencia a liberdade ao crescimento é do caloteiro, do enrolado, né? Do golpista, né? Então, nós temos uma conduta de não entrar nesse espírito e conseguir ser êxito de uma maneira diferente, de forma espetacular, que é obedecendo às regras de amar a Deus e amar o seu próximo.
essa regra que a gente vai obedecer. Vai obedecer ou já obedece. E que será dado a todos que se deixassem envolver em nosso projeto. Então, é um futuro bonito que garante às gerações futuras uma conduta decente e bonita, de paz, de amor e prosperidade de maneira decente. Mas, como eu já falei, nós temos grandes barreiras, grandes impedimentos. As pessoas estão impedidas de ter acesso a esse conhecimento, essa riqueza, porque nós estamos isolados. Enquanto isso, aqueles que orientam e aconselham as pessoas a crescer de maneira errada, odiando o seu próximo, dando golpe e aplicando as suas falcatruas, vai ensinando as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, né? Então é isso que acontece, é isso que está acontecendo. E o mais grave de tudo isso, irmão, que essas pessoas estão sendo financiadas pelo próprio dinheiro do governo. Porque além desses conselheiros, deles ter apoio financeiro e moral, esse apoio financeiro é o próprio dinheiro do governo. É o próprio dinheiro do governo que está financiando tudo isso aí. Então, irmão, mostra que se o mal cresceu até hoje, cresceu em função da distribuição da moeda, do dinheiro do governo, né? Além de apoio moral também. Então dá pra gente ver ali com facilidade o apoio moral que é dado a esses conselheiros que orientam nossos jovens a crescer dando golpe, a crescer passando os outros para trás, né? Tá bem claro isso aí. Só que isso aí são regras sigilosas, né? Mas que a gente está identificando e está revelando, porque a verdade revela tudo, irmão, né? Até aqui esse trabalho de conselhos, ele ocorreu em sigilo, mas agora está notório, não está mais em sigilo, porque é uma realidade. E como eles faziam para ocultar esse conselho? Eles davam na aparência uma conduta diferente. São pessoas retas, são pessoas sujas. Então isso aí também envolve todos os que estão no grupo do consórcio do crime, que é político e pessoas de posição financeira elevada, que formam um grupo de elite em um determinado lugar. Não é só aqui não, é em todos os lugares da terra, do Brasil, porque não dizer do Brasil, ocorre esse sistema. Então não é só aqui em Bacabal, mas nós pretendemos desmontar ele aqui em Bacabal para estabelecer uma nova conduta para as pessoas conseguir aquilo que querem, né? Uma conduta bonita e que vai dar acesso a ela uma moeda privada universal no valor do euro, uma moeda supervalorizada, e uma lei pura, que é a lei de Deus, onde vai gerar uma nova sociedade separada do mal. Então, aqueles que aconselham esse jovem a ter pequena melhoria, pequena vantagem, dando golpe nas pessoas, a vantagem dele é bem menor do que a pessoa passar a obedecer a lei de Deus e ter acesso à moeda privada. A grande diferença é que o modelo de orientação deles já está em operação, ou seja, a moeda do governo já circula, né? E, portanto, a vantagem mínima, digamos assim, vem mais logo, né? Do que ele aderir ao nosso conselho de amar a Deus e amar o seu próximo, né? Porque a moeda ainda não está circulando. Ela vai ter que ser lançada pelas próprias pessoas que aceitar essas regras, né? Porque é um trabalho novo e que não está em operação ainda. Os benefícios desses personagens.
que vão produzir tudo isso. Mas quando tiver produção, vai ser coisas grandes e maravilhosas, irmão, né? E depende somente deles crer, né? Porque pela fé é possível estabelecer todo esse nosso projeto. Então é somente para crente, irmão, né? Aqueles que não creem continuam vivendo aquilo que ele vê na aparência, que é uma melhoria bem fraquinha aí, com vantagens vinda do governo, e as pessoas têm que adotar uma conduta de golpista, de caloteiro, e a nossa é uma conduta bonita, mas ainda não está em operação. Porque essas pessoas que adotam essa conduta vai fazer acontecer isso. Portanto, é para quem crê, né, irmão? Que Deus possa abençoar todo mundo. Dá um bom dia a todos, em nome de Jesus.